Olá, tudo bom? Eu sou Ian, professor de holandês, e hoje eu quero trazer para vocês mais um vídeo sobre gramática holandesa, né? Sobre minha língua nativa. E hoje eu queria te explicar algumas coisas sobre a palavra para em holandês. E por que especificamente esse para? Porque a palavra para, ou às vezes por, pode ser 4 traduções de português para holandês, que eu tenho listado aqui, né? Pode ser naar, voor, aan ou a combinação de on com te. Geralmente, né, quando tem uma tradução de alguma palavra para uma outra língua, pode acontecer que aquela palavra na outra língua, né, nesse caso holandês, pode ter várias outras palavras, né, com o mesmo significado. Mas a coisa com que para é que tem 4, e isso é muito mais do que normal. Então hoje eu queria te ajudar, né, a explicar as diferenças, como essas palavras se diferem em si e quando você tem que usar qual tradução de para em holandês, ok? Então, primeira palavra é o naar, né? E aqui tem para vocês escrito para como naar é usado quando a palavra depois para indica um lugar, tá? Então pode ser, né, para o hospital, para Brasília, eu vou para a praia, né? São todas palavras que são nomes de lugares ou nomes, né, substantivos que indicam lugar. Isso também vai valer para nomes das pessoas, né? Por exemplo, você pode falar, eu vou caminhar para minha mãe. Né? Claramente que sua mãe não é um lugar, mas é uma pessoa. Mas no contexto dessa frase, sua mãe é uma parte da frase que indica um lugar, né? Ou seja, você vai caminhar para o lugar onde reside sua mãe, onde tem sua mãe, entendeu? Então, então de novo, né, usamos naar como para quando queremos falar de ir para um lugar. E é comumente usado em combinação com o verbo que indica movimentação, né? Por exemplo, ir, caminhar, viajar, etc. Né? Então aqui eu tenho para vocês também alguns exemplos. Por exemplo, eu vou para a padaria, seria ik ga naar de bakker. Eles querem viajar para o Brasil. Zij willen naar Brazilië reizen. Né? De novo, o verbo principal aqui é viajar, um verbo que indica movimentação. E se queremos falar para como um lugar, né? Então por isso eu faço também. E também, às que horas você anda para seus pais? E aqui, seus pais, como eu expliquei, não é um lugar, mas no contexto da frase indica um lugar, né? Você quer andar para um lugar que tem onde reside seus pais. Então, de novo, a gente vai usar naar. Hoe laat loop jij naar jouw ouders? Ok? Então, espero que fique tranquilo. E a próxima palavra que pode ser para em holandês é voor. E aqui vai agora entrar uma outra situação. A gente usa voor quando falamos de fazer um favor para alguém. E é comumente usado em combinação com um pronome pessoal do objeto, né? E um pronome pessoal do objeto quer dizer para mim, para você, para ele, para ela, etc, né? É quando a gente usa for como para quando o contexto da frase fala de eu ou você ou alguém fazendo um favor para uma outra pessoa, né? Então agora não tem mais nada a ver com ir para um lugar, por exemplo, né? Ela faz uma arte para mim, né? Zij maakte een kunstwerk voor mij. Ou eu gosto de tocar violão para ela. Né? Ik speel graag gitaar voor haar. Ou ele faz tudo para a mãe dela. Hij doet alles voor zijn moeder. Então aqui é tudo voor, com pronome pessoal do objeto, mas não é necessário, né? Por exemplo, aqui mãe dela não é um pronome pessoal do objeto, mas aqui ela e para mim é, ok? E de novo, é basicamente quando falar de fazer qualquer favor, seja de fazer alguma coisa por alguém, tocar alguma coisa, fritar um ovo para você, eu abro essa garrafa para você, né, para você não precisar abrir, por exemplo, né, tipo, qualquer favor que você faz ou que alguém faz para alguém, aí a gente usa voor, ok? Agora, com aan como para, esse tem que ser pegado juntos com voor, ou seja, aan e voor como para em holandês tem o mesmo significado. Então, para como aan é usado nas mesmas situações, igual voor, ou seja, né, de novo, quando a gente fala de fazer um favor para alguém, mas usamos aan em vez de voor, somente quando alguns verbos específicos são usados. Então, de novo, o contexto é o mesmo, né? A gente usa aan quando a gente fala de fazer um favor para alguém. A única diferença entre aan e voor é quando o verbo principal da frase, onde a gente, né, fala de fazer um favor, é um desses verbos aqui que eu tenho listado para você.
Não tem uma ciência, não tem uma razão específica, porque com esses verbos a gente troca vor por an, mas é basicamente uma coisa que você vai ter que aprender e guardar na sua mente, né? Decorar. Ou seja, quando dar, perguntar, escrever, enviar, doar, ou outro, né, de doar, schenken ou doneren, né, ambos doar. É usado na frase em holandês. E você também quer falar assim, eu dou uma flor, né? Eu perguntei algo para você. Ou eu escrevo um cartão para minha namorada. Então, todas essas paras, nessas frases aqui, usado com esses verbos aqui, aí a gente simplesmente usa an em vez de for. Então, para te dar alguns exemplos, né? Primeiro, ela fez uma arte para mim, né? Isso é do exemplo com vor, né? Porque agora o verbo usado é fazer. E fazer, ou seja, maken, não faz parte dessa lista aqui, entendeu? Mas olha só, se eu mudo simplesmente o verbo maken para geven, que é dar, né? Também o vor muda para an. Mas em português o mesmo para é usado, né? Agora ela deu uma arte para mim. Agora zij gaf een kunstwerk aan mij. Então, de novo, o vor é trocado para an, mas tem a mesma função e mesmo significado desse para aqui em português. Só que é puramente por causa do uso desse verbo geven, né, que faz parte dessa lista, a gente simplesmente usa an na frente do pronome pessoal. Mais um exemplo, né? A namorada dele escreve muitas letras para ele. Então, agora, como eu usei escrever como o verbo principal, agora o para vira an. Né? Então, zijn vriendin schrijft veel brieven aan hem. Mais um, né? Hij doet alles voor zijn moeder. Mesmo exemplo que eu peguei quando eu expliquei for. Mas olha só, se eu, por exemplo, muda, ele faz tudo para... Ele doou tudo para a mãe dele, né? Usado na forma de presente perfeito, né? Porque eu uso o verbo hebben, que é ter, como primeiro verbo. Com doar como particípio do passado. Então, literalmente, tem aqui... Ele tem doado tudo para a mãe dele. Mas a parte importante aqui, né, é de novo o troco de vor para an, porque o verbo principal é mudado, né, de fazer tudo para a mãe dele, para ele doou tudo, né? Então doar em holandês é mais um verbo onde a gente usa an como para. Mais uma última coisa sobre o uso de pronomes pessoais com verbos que requerem an, né? Ou seja, voltando a falar sobre esses verbos aqui. É também opcional de usar um pronome pessoal sem an, que também é possível em português, como você vai ver. Mas neste caso, o pronome do objeto tem que ser colocado sempre diretamente depois do primeiro verbo, ok? Então, de qualquer frase com a combinação an, com qualquer pronome pessoal em holandês, né? Para mim, para você, para ele, para ela, né? Que é, por exemplo, aan mij, aan jou, aan hem, aan haar, né? Que é para mim, para você, para ele, para ela. Mas também qualquer outro, né? Para nós, para vocês, para eles, etc. Você também pode fazer uma outra versão da mesma frase, tendo exatamente o mesmo significado, só que é sem an. Mas aí o mij, né? Que é mim em holandês, tem que ser colocado diretamente depois do verbo, ok? Não pode ser colocado mais para o final, né? Que você viu nas outras frases. Então, zij gaf een kunstwerk aan mij, né? Ela deu uma arte para mim. Você também pode falar em holandês, igual como em português, ela me deu uma arte. Da mesma forma, você pode falar, zij gaf mij een kunstwerk, ok? De novo, primeiramente, isso somente pode ser usado com pronomes como an. Então, somente com an você pode tirar e colocar o pronome pessoal diretamente depois do primeiro verbo. Com voor, você não faz isso. Mais um exemplo. Zijn vriendin schrijft veel brieven aan hem. Né? A namorada dele escreve muitas letras para ele. De novo, eu também posso mudar essa frase sem mudar o significado da frase. A namorada dele o escreve muitas letras, né? O referindo para ele, né? Aí em holandês fica o hem de novo, mas como a gente tira o an, agora o único lugar certo de colocar hem de novo é diretamente depois do primeiro verbo, né? Então fica zijn vriendin schrijft hem veel brieven. Agora, última tradução de para em holandês é a combinação de om te. E om te pode ser até considerado o mais difícil por causa da função de om te na frase. Om te é um conector. E com conectores a gente sempre faz frases compostas, né? Exemplos de conectores são, por exemplo, porquê, para quê,
que, se, né? Por exemplo, eu acho que ela é muito linda, por exemplo, né? Ou eu faço comida porque eu tenho fome, né? Frase assim. Aí porque e que são considerados verbos não conectores, ok? E um te também é para como conector, porque é igual como em português. Para é um conector. E um para funciona como conector. Quando depois para em português, você coloca um infinitivo de um verbo. Quando em português tem um infinitivo diretamente depois do verbo para, não, depois do conector para. E usamos essa construção para fazer explicações ou dar nossa razão por fazer alguma coisa. Né? Por exemplo, eu quero ir para mar para nadar. Né? Ou ela comprou as coisas para assar um bolo. Né? Meu pai viaja para ver as cachoeiras. Okay? Então, esse para com o verbo é usado para, né, dar uma razão para que a gente faça alguma coisa. E aí vai entrar a história de omte. E então, primeiramente, eu simplesmente eu preciso explicar algumas coisas. Aqui tem om e te com uma barrinha entre eles. Então, o que acontece? As vezes om te, por exemplo, na primeiro exemplo, pode ser juntos. Isso somente acontece se você, em português, tem para e depois um verbo e mais nada, ok? Não tem mais uma indicação de tempo, uma indicação de lugar ou um objeto da frase, ok? Então, eu quero ir para mar para nadar, né? Quer dizer, ik wil naar de zee gaan om te zwemmen. E você também pode notar que tem dois paras, né? O primeiro para é para o mar, ou seja, mar é lugar. É o lugar onde você quer ir. Então, por isso a gente usa nar como, né, como para. Mas o segundo para tem um infinitivo de verbo. Então, por isso fica om te. O te é sempre colocado na frente do infinitivo do verbo, né? Da tradução do infinitivo. Né? Como não tem nada depois nadar, não tem nada para colocar entre om e te. Porque como você vai ver, como o próximo exemplo, sempre quando depois o para como infinitivo tem mais alguma coisa, né, um objeto, seja uma indicação de tempo, a gente sempre coloca entre om e te em holandês, ok? Então, o om e te somente vão ser juntos se, de novo, né, somente tem um verbo. E não tem mais nada depois do verbo, depois do nadar, depois do para. Então, ela comprou as coisas para assar um bolo. Olha só, agora temos, né, para assar, mas também tem um objeto de assar, né? Porque o que é a coisa que sofre ação de assar? É um bolo, né? Isso que vai ser assado, né? E por isso também é a razão pelo que ela comprou as coisas. Então, em holandês fica ze kocht de spullen, né? Ze kocht de spullen. Ela comprou as coisas para assar um bolo. Então, olha só, um bolo. Agora, como né? Como eu falei, qualquer coisa depois o infinitivo, com para, vai ser colocado entre o om e te. E na ordem de tempo, objeto, lugar, né? Ou seja, a indicação de tempo primeiro, depois a gente coloca o objeto da frase e depois uma indicação de lugar, né? A gente tem essa ordem fixa de como a gente gosta de desenhar nossas frases. Mas aqui é tranquilo, porque é só um objeto, sabe? Então, só um bolo. Então, um bolo é een taart. Então, a frase inteira em holandês vai ficar: Ze kocht de spullen om een taart te bakken. Então, o te, de novo, sempre juntos com da tradução do infinitivo do verbo. Você nunca coloca nenhuma coisa na forma de om te, quando você usa om te, você nunca coloca nenhuma coisa entre o te e o infinitivo do verbo. Última frase. Meu pai viaja para ver as cachoeiras no sul. Então, olha só, agora tem mais algumas coisas, né? Temos um objeto, as cachoeiras, e no sul é indicação de lugar, porque indica onde ele quer ver, né? As cachoeiras, né? Onde está as cachoeiras. Ok? Então, meu pai viaja, quer dizer, mein vader reist. Agora vai ter muita coisa, né, entre om e te, porque, da mesma forma, depois o verbo ver em português tem muita coisa também, né? As cachoeiras no sul. Então, lembra de novo do tempo, objeto, lugar. Então, indicação de tempo não tem, né? Porque cachoeira é o objeto e no sul é o lugar. Somente temos um objeto, indicação de lugar, que a gente vai ainda assim colocar nessa ordem, né? Então, objeto primeiro, né? As cachoeiras quer dizer de watervallen, e depois o parte de no sul é in het zuiden em holandês, né? Então, mas em português já está na ordem certa. Então, a frase inteira seria: Mijn vader reist om de watervallen in het zuiden te zien. Então, isso foi basicamente tudo que eu queria falar sobre as traduções de para holandês. Mas eu não posso finalizar esse vídeo sem te dar alguma observação sobre as outras definições de naar, voor e aan, né? E om também
em holandês, né? Porque voor e aan e naar não é somente para, também pode ser outra coisa, ok? Então, primeiramente, com naar, o naar também tem a função do adjetivo, sendo chato, né? A definição de chato ou desagradável, né? Por exemplo, que homem chato em holandês seria wat een nare man, né? E aqui o naar está acrescido com e, porque lembra quando a gente coloca um adjetivo e um substantivo diretamente juntos na frase, o adjetivo em holandês ganha uma extra e no final. O naar é basicamente duas conformações da mesma palavra, tem a mesma definição. Okay? Naar e nara não tem diferença na definição, não. Aí agora o voor também pode ser a preposição na frente de ou diante de, ok? Então, em vez de falar, né, né, voor como para, também você poderia falar, eu estou na frente da sua casa já faz um tempinho. Né? Em holandês seria ik sta al een tijdje. Esse al een tijdje quer dizer já faz um tempinho. Voor jouw huis, né? Na frente da sua casa, ok? Então, voor não é somente para, mas também pode ser, né, uma posição de ficar na frente de alguém ou alguma coisa. Tá, agora o aan. Aan é também uma preposição, mas como explicar essa é um pouco mais difícil. É basicamente uma preposição que descreve uma função de aderência ou ligação espacial entre duas coisas ou lugares, né? Então, você pode pensar de aan como aderindo a, ou bordando a um. Mas geralmente também se traduz como no ou na, ou do lado do. Né? Por exemplo, de kleren hangen aan de waslijn. Né? As roupas estão no varal. E aqui eu uso aan como preposição, porque as roupas estão ficando, né, aderendo, né? Estão ligados como varal. Mas também de espaço, né? Por exemplo, na mapa, Zandvoort, que é uma cidade na Holanda, Zandvoort fica do lado do Mar do Norte, né? Que é o nosso grande mar. Aí em holandês fica Zandvoort ligt aan de Noordzee. Então, de novo, a gente usa aan aqui como preposição que essa coisa fica ligado, né, espacialmente, né, de lugar, compartilhando uma fronteira com essa outra parte, esse outro lugar, essa outra região, ok? Então, desse jeito, aan também pode ser usado. Então, outra definição de também pode ser uma preposição, chama de ao redor de, ou também pode ser a preposição temporal de as, né? E esse as a gente usa, esse a gente também usa para falar de horário, né? Ou falar ao redor de. Por exemplo, as crianças correm ao redor da casa. Então fica de kinderen rennen om het huis. Né? Agora é ao redor. Então sem te. Somente como conector, o tem esse casamento com te. Wij willen om 2 uur naar de sportschool gaan. Quer dizer, nós queremos ir para a academia às 2 horas, tá? Então quando você quer falar em holandês, né, fazer planos, ou você vai falar dos seus planos, né, o que você vai fazer, ou o que já foi, né, alguma hora, né, às 2 horas, meio-dia, às 11 horas da manhã, etc, etc. A gente sempre coloca na frente da quantidade das horas, né, as que horas você quer fazer ou fez alguma coisa, ok? Então, as fica né, om 2 uur, às 2 horas. E aqui de novo, né, de trouwring zit om de ringvinger. Né, o anel de casamento fica ao redor do dedo anelar. Então, agora a palavra te também pode ter uma outra definição. O te, juntos com qualquer adjetivo, né, na frente de qualquer adjetivo, carrega o significado de demais, ok? Então, por exemplo, eu posso pegar qualquer adjetivo. Por exemplo, leuk, né, que é legal. Mas legal demais, né, para falar isso é legal demais, a gente poderia falar dit is te leuk. Ou pesado, é zwaar, né? Você pode falar alguma coisa pesado, mas se é alguma coisa tão pesado que você não consegue carregar, aí você pode falar, né? Isso é pesado demais. Dit is te zwaar. Ok? Então, te na frente adjetivo, aí fica demais. Então, chegamos no final da nossa aula. Espero que você entendeu minha explicação. Espero que você conseguiu pegar algumas novas informações que vai te ajudar no seu estudo de holandês. Se você estiver interessado em pegar aulas de holandês comigo, por favor, manda uma mensagem pelo meu WhatsApp ou no meu Facebook e a gente entra em contato, ok? Até o próximo.